Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de português de hoje. Bom, hoje nós vamos utilizar o nosso livro Conexão e Uso a partir da página 50, tá bom? Lá no capítulo 2, nós vamos continuar estudando aí um pouquinho sobre poema, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos relembrar o que é poema, né? Poema, ele é um texto que utiliza a linguagem poética e se caracteriza por possuir linguagem figurada ou conotativa. O poema ele pode ou não ser escrito em versos, ou seja, existe poema em verso e existe poema em prosa. Poema em prosa é quando ele é escrito até o final da linha do caderno. Poema em verso é quando ele só é escrito até a metade da linha. O poema pode ou não ser dividido em estrofes, né? Ele pode ser dividido em grupinhos de versos chamados estrofes, ou ele pode ser todo junto, vários versos juntos até o final, sem separação. Geralmente ele não ocupa toda a extensão da folha, como eu já falei antes, ele ocupa a metade, quando ele é em versos. E o poema ele pode ou não pode conter rimas. Quando ele não contém rimas, ele é chamado de poema com versos brancos, ok? E o poema também, no poema, o poeta, ele para expressar seus sentimentos em relação a um fato da realidade ou a um fato sobre si mesmo, ele utiliza a criatividade e muito sentimento, ou seja, ele utiliza poesia. E qual a diferença entre poema e poesia? Bom, poema é a estrutura do texto, é o texto. Poesia é o sentimentalismo que esse texto nos passa, tá bom? E o poema, ele vem pertencer ao grupo dos textos literários. Como vocês veem aí, esses poemas que estão lá no texto, no livro de vocês. Um na página 50, outro na página 52. Nós vamos ver um pouquinho sobre eles agora. Esse aí está lá na página 52 do livro de vocês. O nome dele é Alegres Campos, Verdes Arvoredos, de Luís Vaz de Camões. Nós podemos observar de cara que esse poema aí ele é escrito em versos. O que é verso? Cada linha do poema. Primeira linha do poema é o primeiro verso, segunda linha do poema é o segundo verso. E também ele possui estrofes. O que é estrofe? Cada grupo de versos que é separado por uma linha em branco, tá? Então, vocês podem ver que aqui nós temos uma linha em branco separando essa estrofe dessa, certo? Aqui nós temos outra linha em branco, aqui outra linha em branco. Então, aqui nós temos uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes, tá bom? Tá dando para entender? Então, e cada linha dessa é um verso, dois versos, três versos, certo? Então, nós temos aí também nesse poema, nós temos rimas, tá? Esse poema ele contém versos, estrofes e rimas. Nós podemos ver aí nessa primeira parte como exemplo: alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós o debruçais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos. Vocês podem ver que arvoredos rima com rochedos, cristal rima com natural, certo? Então, nós temos aí rimas nesses versos do poema. Esse outro verso aqui, esse outro poema aqui, ele não contém um título, tá? Ele é do poeta Manuel de Barros, considerado o poeta das miudezas. Por quê? Porque nos poemas dele, o eu lírico sempre está se comparando a objetos, a coisas, a seres inanimados, a seres pequenos. Vocês vão ler aí comigo esse poema para a gente ver bem direitinho o que ele quer dizer e o sentimentalismo que ele passa para a gente. Vocês vão
observando essas imagens ao lado do poema, que são imagens criadas pelos versos ao longo da leitura. Sobre o meu corpo se deitou a noite como se fosse um lugar de paina. Mas eu não sou um lugar de paina, quando muito um lugar de espinhos. Talvez um terreno baldio com insetos dentro. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra. Não tenho os predicados de uma lata. Nem sou uma pessoa sem ninguém dentro, feita um osso de gado. Ou um pé de sapato jogado no beco. Não consegui ainda a solidão de um caixote, tipo aquele engradado de madeira que o poeta Francis Ponge fez dele um objeto de poesia. Não sou sequer uma tapera, Senhor. Não sou um traste que se preze. Eu não sou digno de receber no meu corpo o orvalho da manhã. Então, pessoal, esse poema aí, nele, o eu poético, que é o eu que fala no poema, ele se imagina como diferentes objetos do cotidiano e ele se compara a esses objetos para tentar captar a forma de se sentir e de experimentar o mundo. Pela leitura, a gente percebe como ele está se sentindo uma pessoa baixa, uma pessoa pequena, uma pessoa inferior, né? Quando ele diz assim, sobre o meu corpo se deitou à noite, como se fosse um lugar de paina. A paina é essa fibrazinha aí que parece um algodão, que vocês veem aí na imagem. Parece mais um algodão, é aquela fibra que é usada para preencher travesseiros, vamos dizer assim. Então, que é bem leve. Aí ele diz que sobre o seu corpo se deitou à noite, já utilizando aí uma figura de linguagem. A noite sendo personificada, a noite com característica humana, a noite se deitando, né? Então, é uma personificação. Como se fosse um lugar de paina, o corpo dele como um lugar de paina. Então, aí ele está utilizando uma figura de linguagem chamada comparação, que é quando eu uso esse como, certo? Então, nós temos duas figuras de linguagem só aqui nesses dois primeiros versos. Nós temos a personificação, que é quando eu atribuo uma característica humana a um ser que não é humano. E nós temos também a comparação, que é quando eu me comparo a um objeto e utilizo essa palavrinha aqui, ó, palavra como, tá certo? Então, ele diz assim, mas eu não sou um lugar de paina. Aí está uma outra comparação, mas é uma comparação que não tem o como. Eu sou um lugar, não sou um lugar de paina. Comparação com como seria como? Eu não sou como um lugar de paina. Mas como não tem a palavrinha como, eu chamo aí de comparação implícita ou metáfora, tá? Então, já encontramos aí três figuras de linguagem nesse texto, nesse poema. A personificação, que é quando eu atribuo características de seres humanos, ó, personificar, tentar transformar em pessoa, né? E também a comparação, quando eu uso como, né? E uma comparação implícita chamada metáfora, quando eu não uso o como, ok? Então, vamos ver aqui o significado de algumas comparações dessa. Sobre o meu corpo se deitou a noite como se fosse um lugar de paina, mas eu não sou um lugar de paina, quando muito um lugar de espinhos. Olha como ele está se achando um lugar de espinhos, que faz mal, que machuca, né? Talvez um terreno baldio com insetos dentro. Ele está se comparando como um terreno baldio. Um terreno baldio é aquele terreno abandonado, geralmente cheio de lixo, com insetos, né? Então, ele está se comparando a esse tipo de terreno, está se sentindo mal. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra. O que ele quer dizer assim? Que não pode ficar ali quieto no canto, sem pensar em nada, sem fazer nada, né? Não tenho os predicados de uma lata.
Nem sou uma pessoa sem ninguém dentro, feito um osso de gado. Então, vocês podem ver assim, imaginar que um osso de gado não tem nada dentro, né? Então, ele diz que não é uma pessoa sem ninguém dentro. Ou seja, ele é uma pessoa com alguém dentro, que possui uma alma, uma vida. Ou um pé de sapato jogado no beco. Então, ele diz que não é uma pessoa sem ninguém dentro, feito um osso de gado, ou um pé de sapato jogado no beco. Está fazendo comparações implícitas aí ao longo do texto, então, metáfora, né? Figura de linguagem chamada metáfora. Não consegui ainda a solidão de um caixote, tipo aquele engradado de madeira que o poeta Francis Ponge fez dele um objeto de poesia. Não sou sequer uma tapera, Senhor. Aí é como se ele estivesse falando com Deus, né? Ó Senhor, não sou sequer uma tapera. Então, o que é uma tapera? É uma casa em ruínas, abandonada. Então, ele diz que não é nem isso ele chega a ser. Então, ele diz, não sou um traste que se preze e eu não sou digno de receber no meu corpo os orvalhos da manhã, que é aquelas gotículas de água que sempre cai, né? Então, vocês observam aí que esse poema ele não contém rimas, ele não contém estrofes, ele contém apenas os versos. Olha só, não tem linha em branco separando as partes para ser estrofe. Então, nós temos versos e no final dos versos vocês não veem rimas, são versos brancos, ok? Então, como eu falei, nos poemas a gente encontra muitas figuras de linguagem. A figura de linguagem nada mais é do que o modo conotativo de utilizar as palavras. Existe o modo denotativo, como vocês já estudaram em séries anteriores, que é a denotação, é o sentido real da palavra, quando eu uso a palavra no seu sentido real. Por exemplo, a palavra coração, se referindo ao órgão do nosso corpo. E o sentido conotativo é quando eu dou um sentido criativo, uma palavra usada no modo criativo, ou seja, eu dou um sentido criativo para aquela palavra, um significado diferente, mais criativo. Quando, por exemplo, eu faço com as mãos um coração, que nem é igual ao coração humano, né? E também quando eu digo, coração, faça a atividade de hoje, por favor. Então, eu estou falando com o órgão coração? Não, estou falando carinhosamente com você. Então, eu estou usando uma figura de linguagem também. Eu estou usando aí a conotação, tá bom? É a partir da conotação que vem as figuras de linguagem, que é o modo de dizer as palavras diferente do modo real. E aí, nessas comparações, nós temos a metáfora, que é, como eu já falei, uma comparação implícita, quando o como não aparece na frase. Vocês estão vendo aí que está em vermelho, e aqui nessa primeira parte do verso do poema que a gente leu, tudo que está em vermelho é metáfora. Por exemplo, eu não sou um lugar de paina, né? Eu não sou um lugar de paina, aqui. Quando muito lugar de espinho. Eu não sou um lugar de paina, eu sou um lugar de espinho. Eu sou um terreno baldio. Então, ele está dizendo assim, se comparando dessa forma, dizendo que é ou que não é, sem usar o como. Aí, nós temos a metáfora, certo? A metáfora. E nós vemos aí também a comparação em azul aí, que é uma comparação explícita quando eu uso o como, ou outra palavrinha que tem o mesmo sentido do como. Por exemplo, aí onde está em azul, nós temos a comparação. Aqui, olha só. Sobre meu corpo se deitou à noite como se fosse um lugar de paina, como se meu corpo, tá? Como se meu corpo fosse um lugar de paina. Então, está comparando o corpo a um lugar de paina e usando o como. Então, nós temos aí uma comparação que é explícita. E nós temos aqui em amarelo personificação, que é quando eu atribuo a objetos inanimados ou a seres irracionais sentimentos ou ações próprias dos seres humanos. E aqui em amarelo, nos versos, nós temos personificação. Exemplo,
Sobre meu corpo se deitou à noite se deitando, essa ação humana aí de se deitar é uma personificação para a noite. Na verdade, eu nem tenho ainda o sossego de uma pedra, então, atribuindo sossego, que é uma característica humana, para a pedra, que não é humana, então nós temos aí um exemplo de personificação, né? Personificação. Então, podemos perceber várias figuras de linguagem no poema e o sentido que essas figuras de linguagem trazem para a gente, né? Um sentido diferente, um sentimentalismo, né? E você começa a perceber o eu lírico, feliz ou triste, né? Dependendo das palavras, das figuras que você vê aí no poema. Agora nós vamos praticar com essa atividade do livro, página 51 a 53. Nós temos aí 2 seções, exploração do texto e recursos expressivos. Vocês vão fazer essas questões aí que estão determinadas, pode ser sua resposta, mas eu quero que vocês coloquem o nome da disciplina, o nome de vocês, a data e as páginas de onde vocês estão tirando a atividade, ok? Por hoje é só, até a próxima, tchau, tchau.